Moraes toma atitude inesperada e piora a situação do Brasil e de Lula com o presidente Donald Trump dos Estados Unidos. Nós vamos mostrar isso aqui agora. Quando a gente pensava que as coisas não poderiam piorar, chega esta bomba para nós aqui, pessoal. Olha só o que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, acabou de fazer. E ainda, nós vamos mostrar aqui o caso do Mauro Cid, que teve a delação anulada, e o advogado Jeffrey Schickini, que bateu de frente com o Moraes, vai mostrar aqui que ele tem uma carta na manga sobre o julgamento de Jair Bolsonaro. Tudo isso e muito mais eu quero te pedir agora para se inscrever no canal. Se você não está inscrito nesse canal, você está realmente perdendo tempo. Dá um like nesse vídeo. Vejam só esta bomba que temos para mostrar no início dessa semana, pessoal. Confira aí e voltamos em seguida. Dezenas de países ao longo dos últimos meses sofreram novas tarifas com o governo Donald Trump. Isso é algo que ele dizia durante a campanha que iria fazer. Mas nenhum país reagiu de forma tão vergonhosa quanto o Brasil. E pior, reagindo de uma forma como se quisesse piorar a situação. Como se estivesse cavando a falta, buscando mais tarifa, buscando mais conflito e mais animosidade. Alexandre de Moraes, no caso do Brasil em específico, é uma das poucas figuras que não fazem parte do governo, da política, que está incluído na justificativa das tarifas. Né? Um judiciário, um ministro da Suprema Corte estando incluído na justificativa. Obviamente, todo mundo já sabe, decisões autoritárias, perseguição contra a direita, julgamentos absurdamente teatrais para prender pessoas que ele não gosta, e censura contra empresas americanas e cidadãos americanos. Esta última parte é a parte chave que eu quero fazer nesse vídeo. Um dos motivos do Brasil estar sofrendo uma tarifa de 50% é porque Alexandre de Moraes, com decisões absurdamente contrárias à nossa Constituição e ao devido processo legal, impôs censura a cidadãos americanos em território americano, publicando numa rede social americana, dentre essas, umas que nem sequer têm sede no Brasil, como é o caso da Rumble. Parece que para cavar a falta, hoje, Alexandre de Moraes tomou uma outra decisão, todo mundo já acompanhou, de bloquear a conta do Rodrigo Constantino, um jornalista brasileiro que mora nos Estados Unidos, que é cidadão americano, bloquear a conta dele no Rumble, uma conta que ele não usa desde 2023, sendo que o advogado da Rumble é o advogado do Donald Trump, no caso. E aí o advogado do Trump dá essa entrevista, onde ele desenha por que o Moraes também é responsável pelo que está acontecendo no Brasil. Martin, muito obrigada. Por favor. Posso esclarecer só um ponto aí que foi muito importante que você mencionou? Você mencionou no final que no Brasil é uma defesa às instituições. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Como que uma defesa às instituições se não temos nenhum outro juiz brasileiro que fica violando o Tratado Bilateral Estados Unidos-Brasil de assistência legal mútua? Todos os outros juízes estão respeitando os protocolos, estão respeitando a lei. Não tem outro ministro do Supremo que está violando a lei americana deliberadamente da forma sistemática que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo. Então, é muito importante nesse momento tão sensível refletir se o Brasil todo está defendendo uma estratégia de ataque deliberado que é indefensível, porque se for defensivo, eles teriam já aparecido lá no processo da Flórida 6 meses atrás. Verdade. Até hoje ele não se defendeu no processo, porque ele sabe que é indefensível. Mas não tem como defender isso. Então, a relação bilateral acho que está num momento super sensível, mas aqui não tem ataque nenhum a nenhuma instituição brasileira. Aqui tem as ações de um juiz que está atuando totalmente fora do marco da lei, totalmente fora do que permitem os tratados bilaterais e contrariando o que o governo brasileiro mesmo tem discutido com o governo dos Estados Unidos em privado. Né? Acho que tem certas comunicações ao respeito que foram mencionadas na mídia. Mas o governo brasileiro, em privado, tem reforçado que, obviamente, o Brasil vai respeitar a lei, vai respeitar os tratados e não vai fazer exatamente o que o ministro Alexandre de Moraes fez na sexta-noite. Então, a pergunta é, por que ele está fazendo isso deliberadamente? Esta é realmente a pergunta. Ele está tentando cavar um conflito com os Estados Unidos. Porque é como jogar uma granada no meio de uma crise. E para quê? Para tentar bloquear uma conta sobre uma plataforma que já está bloqueada de um conteúdo
que Esse é detalhe, o Rumble já está bloqueado no Brasil. Por que ele está bloqueando uma conta numa rede que já é bloqueada? foi feito antes de dezembro de 2023, é uma loucura tão grande que eu realmente penso que vocês, como a mídia, têm uma responsabilidade de falar claramente: isso aqui não é um ataque às instituições brasileiras, tá? São as ações de uma pessoa que está atuando, contrariando o que é a lei e o tratado bilateral entre os Estados Unidos e o Brasil. E é uma pessoa que continua mandando os ataques para os Estados Unidos de uma forma totalmente desnecessária, porque tem a diplomacia brasileira atuando hoje, o presidente Lula tentando lidar com a situação e gratuitamente, eu acho, encaminhando uma ordem de censura nova sobre coisas de 2023, nesse momento tão sensível, só pode ser deliberado. Isso aqui que o advogado do Trump está falando, eu vou reduzir. No momento de extrema convulsão diplomática entre Brasil e Estados Unidos, um dos motivos dessa convulsão é por causa de decisões ilegais a empresas americanas, ao desrespeito à soberania americana, por ordens do Alexandre de Moraes. Neste momento em que todos deveriam sentar à mesa e conversar como adultos, Alexandre de Moraes repete a mesma coisa que causou tudo isso, por um motivo absurdamente surreal. Banir uma conta numa rede social que já está banida. O Rumble já é banido no Brasil. O Alexandre de Moraes mandou banir a conta do Rodrigo Constantino numa conta que já é banida. Ele está mandando um recado bem claro: foda-se vocês, vamos para briga, vamos para guerra. Eu quero ver o circo pegar fogo. Não tem outra explicação. Cara, é surreal o que está acontecendo. Parece que ninguém é adulto mais nessa situação. Ninguém quer agir como adulto. Pois é, e agora você vai ver aí, pessoal, que a PGR anulou, cancelou e negou o pedido judicial contra Mauro Cid. E aí, pessoal, o Cid mentiu durante a delação e aí ele perdeu todos os seus direitos. Isso está dando o que falar, porque vai dar uma reviravolta no julgamento de Jair Bolsonaro. Nós tínhamos falado aqui que se o Mauro Cid tivesse mentido, o julgamento poderia até ser cancelado ou anulado. Olha agora quem vai trazer para nós é o Deltan Dallagnol, aquele jurista que sabe de tudo e vai mostrar a verdade agora. Confira aí. PGR barra o perdão judicial de Mauro Cid por conta de mentiras da sua delação. Gente, Mauro Cid perdeu tudo. Ele perdeu os amigos, perdeu a confiança das pessoas, perdeu a sua importância e agora perdeu até os benefícios da sua delação. Valeu a pena? Nesse nosso primeiro encontro com Justiça do Dia, eu vou te mostrar duas coisas. Primeiro, o que o PGR, o Paulo Gonet, decidiu ontem a respeito da delação premiada do Mauro Cid nas alegações finais apresentadas no caso do golpe. Segundo, eu vou te mostrar as consequências disso, com uma comparação entre qual a pena que o Mauro Cid queria obter por meio do seu acordo e qual a pena real que ele pode receber agora. E já deixo aqui um aviso de spoiler: ferrado é pouco para descrever a situação do Mauro Cid hoje. Bora então para o primeiro ponto, com a coluna da Malu Gaspar que saiu no jornal O Globo. Mauro Cid omitiu fatos graves, adotou narrativa seletiva, presta atenção gente, narrativa seletiva e prejudicou o interesse público, diz PGR. Ontem, como você sabe, o PGR apresentou suas alegações finais, que foram um documento de 517 páginas, pedindo a condenação ali de todo mundo do núcleo 1 da ação do golpe, inclusive do Mauro Cid, que foi detonado pelo PGR com estas palavras aqui. Para Gonet, a atitude do militar ao longo da investigação, com a omissão de fatos graves e a adoção de uma narrativa seletiva, provocou prejuízos relevantes ao interesse público, o que exige uma criteriosa ponderação quanto à concessão de eventuais benefícios previstos em lei. Opa, gente, aí você já percebe que os benefícios do Mauro Cid subiram no telhado. Mas vamos ser francos, o Gonet não disse nenhuma novidade aí. Afinal de contas, o Cid já falava uma coisa no papel, ali nos documentos formais, e dizia aí para as pessoas ao mesmo tempo que ele estava sendo obrigado ali nos papéis a dançar conforme a música que a Polícia Federal tocava. Basicamente, Mauro Cid reconheceu que mentiu, que se adequou ao que a polícia queria, que foi forçado a dizer o que não acreditava, que tinha uma narrativa pronta e que ele só precisava ir ali e indicar, colocar as peças no quebra-cabeça da polícia, dizer aquilo que a Polícia Federal queria escutar para provar sua própria narrativa.
Isso tudo, gente, a gente já sabe. Mas o que mais me surpreende agora é a PGR dizer tudo o que disse do Mauro Cid e, ao mesmo tempo, utilizar os depoimentos de Cid como prova. É claro, gente, usando só o que convém dentro do acordo de delação premiada do Mauro Cid, usando só o que convém para a PGR, para a acusação, e ignorando os sucessivos áudios espontâneos de Mauro Cid que desdizem tudo o que ele disse nos documentos formais. Vejam, gente, a PGR está acusando o Cid de seletividade, de uma narrativa seletiva, mas a própria PGR está sendo seletiva. Ontem mesmo, durante o depoimento de Cid no julgamento do Núcleo 2, que envolve o Felipe Martins, Mauro Cid finalmente confessou que o Felipe Martins não viajou para os Estados Unidos. E disse para a defesa do Felipe Martins que só não disse isso antes porque, veja bem, não foi perguntado pela Polícia Federal. Tá de brincadeira, né? É ou não é indignante? Como assim a Polícia Federal fez um acordo com o cara e não foi checar com ele a informação básica que fez o Felipe Martins ficar preso ilegalmente por meses sem denúncia? E como assim o Cid não disse nada? Então o Mauro Cid sabia que o Felipe não viajou o tempo inteiro, viu o Felipe amargar 6 meses de uma prisão ilegal e a todo tempo a defesa do Mauro Cid poderia ter vindo a público dizer Felipe não viajou. Mas o Mauro Cid ficou calado para não contrariar Alexandre de Moraes, para não contrariar a narrativa oficial do STF. Gente, se isso indigna você tanto quanto eu, uma pessoa ter a sua liberdade restringida, ficar presa por meses, injustamente, quando a Polícia Federal, que deveria lá perguntar para o Mauro Cid, não foi, quando o Mauro Cid, que podia falar, podia livrar o Felipe dessa injustiça, não fez nada, se isso indigna você, senta o dedo no like, para a voz da nossa indignação chegar mais longe, e bora seguir, agora já entrando no nosso segundo ponto. Dá uma olhadinha aqui, ó. No parecer, o Gonê, nessas alegações finais de ontem, o Gonê descartou a possibilidade de perdão judicial ao Mauro Cid. Ou seja, ele não vai ser perdoado pelos crimes e afirmou que a redução da pena para o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro deve ser fixada em patamar mínimo, com a diminuição da pena de apenas 1/3. O acordo de Cid fechado com a Polícia Federal e homologado por Moraes em 23 previa um perdão judicial ou uma pena privativa de liberdade não superior a 2 anos. Em tese, todos os crimes imputados a Cid podem levar a uma condenação de 43 anos de prisão. Aqui é importante eu explicar um detalhe para vocês. O Mauro Cid ele queria uma pena máxima de 2 anos para ele não ser expulso do Exército, porque, segundo a Constituição, o militar condenado por um crime com uma pena superior a 2 anos, com trânsito em julgado, ele deve passar por um julgamento de indignidade ou incompatibilidade com a carreira militar. Se condenado, ele é expulso do Exército, ele perde a patente e perde o salário. Com uma pena abaixo de 2 anos, o Cid manteria a patente e o salário e ele poderia seguir uma vida normal, inclusive com promoções no futuro. Agora, isso tudo foi por água abaixo, porque como a PGR pediu apenas a redução de 1/3 da pena, uma pena que pode chegar a 43 anos de prisão, Cid poderia ser condenado a quase 30 anos de prisão. Só deixa agora falar uma real aqui para vocês. O jornalismo, gente, ele costuma usar essa pena máxima aí que você vê, ó, de 43 anos de prisão, no caso, para impressionar. Mas isso aí é irrealista. As penas costumam ficar mais próximas do mínimo legal do que do máximo legal. Mas a gente pode esperar aí, com base nos julgamentos do 8 de janeiro e com base no rigor seletivo do STF nesses casos, uma pena entre 14 e 25, 30 anos de prisão. Mesmo que você tire aí 1/3 da pena, que é o desconto que o PGR quer dar para o Mauro Cid, é provável que o Cid ainda vá cumprir a pena em regime fechado. Vai para regime fechado quem tem uma pena aí a partir de 8 anos de prisão, para cima de 8 anos de prisão em regra, vai para regime fechado. Então é provável que o Mauro Cid vá para regime fechado, porque vamos supor aí que ele tem uma condenação a uma pena de 18 anos de prisão. Ele vai diminuir 1/3, que dá 6 anos, e a pena vai ficar em 12. Como é maior do que 8, vai cumprir pena em regime fechado. E é provável também que ele perca o seu cargo no Exército. E aí a questão que fica é, valeu a pena? Valeu a pena esse verdadeiro acordo com o diabo, pacto com o diabo, de vender a alma em troca desses benefícios que agora provavelmente não virão, enquanto inocentes ficaram presos ilegalmente por meses e até hoje sofrem as consequências disso, como o Felipe Martins? Me conta aí nos comentários qual que é a sua opinião.
Pois é, e agora nós temos algo muito importante para mostrar. Aquele advogado Jeffrey Schickini, que participa ali do julgamento que ainda está acontecendo ali no Supremo Tribunal Federal, aquele mesmo que peitou o Moraes, e o Moraes mandou ele calar a boca literalmente ali para todo mundo ouvir, mandou ele ficar quieto. Olha só o que ele tem para trazer sobre esse julgamento. Eles estão querendo fazer um combo de todos os núcleos. São 4 núcleos dos investigados, dos denunciados ali pela PGR, incluindo Jair Bolsonaro, incluindo ali também os generais ali de 3 patentes, de 3 estrelas, né? Eles estão querendo fazer um combo e vai fazer um julgamento só. Você vai entender isso aqui agora. Pessoal, o que está por vir é realmente de cair o queixo. Veja aí, o advogado Jeffrey Schickini vai explicar o que o Supremo está preparando para esse julgamento final de Jair Bolsonaro e os outros indiciados ali, denunciados pela PGR. Confira. Schickini, e a história do microfone? A história do microfone é assim. Você vê como que a imprensa é, né? Só divulgaram isso. Divulgar que o Mauro Cid falou que não teve trama golpista, que aquela não era minuta, isso não divulgaram. Você vê como que são as coisas, Vitória? Eles não divulgam, selecionam. Não, eu acho que também numa nítida iniciativa de te complicar. Numa nítida iniciativa faz de... parte. Sim, eu sei, a gente Claro. vive isso todo dia, né? Mas é só para mostrar como a imprensa joga, né? É que o Schickini vem no Pitole, não vai na imprensa tradicional, né? Aliás, eu te vi falando que a imprensa tradicional, você deu um nó na cabeça da turma lá, né? Eu vi o Equador. Ei, Vitória. É. Quer mentir pra mentiroso, né, cara? Esse ditado, porra, quer mentir pra mentiroso? Ei, Vitória, mas brincadeira à parte, né? Aí foi assim. Não, falando sério agora. Eu tinha várias questões preliminares de mérito, tá? Perfeito. Termo técnico. O que são questões preliminares de mérito? São questões que têm que ser solucionadas antes de iniciar a audiência. Então eu começo fazendo várias questões de ordem. O bate-boca chega quando eu falo a seguinte informação. Ministro, há 4 dias me foi fornecido 78 terabytes. Eu não tenho como analisar, humanamente impossível analisar 78 terabytes. Então eu peço que cancele a audiência. Tá lá. Aí ele falou, doutor, não se preocupa porque eu analisei os 78 terabytes e não tem nada relevante ali. Eu falei, aí eu falei, tá, tudo bem. Mas eu preciso ver o que é relevante ou o que não é para a defesa. Não, e é relativo, né? Pode ser relevante para ele e não ser para você. A democracia tem sido relativa, né? Exato. A democracia é relativa, pode ser que 78 terabytes... Ele falou, não, doutor, não tem nada de relevante nesse 78 terabytes. Eu falei, tá, mas eu quero olhar. Eu tenho que dizer o que é relevante e o que não é relevante para mim. Aí ele mutou o meu áudio e falou aquela frase, enquanto eu falo, você fica quieto. Né? E segue sendo uma defesa descartável. Óbvio que eu não aceito autoritarismo, óbvio que eu liguei o meu áudio, continuei fazendo as questões de ordem que tinha que fazer, mas isso não foi divulgado. Então não tem... na verdade, o que eu estou tentando mostrar para quem nos ouve é que você fazia o seu papel de advogado e na condição de juiz ou presidente daquela sessão, ele tentou... Posso dizer que ele tentou te calar ou simplesmente foi para colocar ordem? Eu estou tentando só colocar... Não, foi só para colocar ordem. Não foi para me calar, foi para colocar ordem de uma forma desrespeitosa. Sim, porque na verdade que a imprensa... Você ficar quieto... Não, você sabe que não há hierarquia entre advogado, juiz e promotor, né? Não há hierarquia. O que há é respeito. E eu deixo bem claro, eu sou respeitoso com o magistrado. Eu sou respeitoso. Só que você exige respeito também, né? Só que eu não tô ali para pedir favor para advogar. Eu não tô ali para agradar ninguém. Eu tô ali para defender um injustiçado e defender meu cliente. A defesa foi feita. Embora com todos esses enroscos, tentando de alguma forma impedir uma defesa efetiva, mas ela foi feita, tá provado que não houve golpe. A missão foi cumprida. Pitolio, eu saí da audiência ontem muito satisfeito. Não tem como condenar Felipe Martins. Eu afirmo para vocês, não tem como condenar Felipe Martins. Não sobrou nada. Nada. Não tem nada contra o cara. Agora, uma última questão, até pelo teu horário, Schickini. Esse posicionamento da PGR, 15 dias agora para defesa alegações finais. Cumpre-se o prazo do mês de agosto, então, para a sentença final? Vai ser assim, agora, Pitolio, vai ser marcada uma sessão de julgamento. Televisionada, TV Justiça, vai ser marcada uma sessão. Aí o PGR vai sustentar as alegações finais oralmente.
passa a palavra às defesas, que cada uma tem 1 hora para sustentar, e na mesma sessão são os votos dos ministros e o julgamento. Se o julgamento for unânime, acabou o processo. Se houver alguma divergência, nasce a possibilidade de recurso para o tribunal. Eu tô achando que eles vão fazer assim, ó. Que eles vão julgar no mesmo dia os 4 núcleos. Eu tô achando que eles fizeram as instruções em núcleos separadas, núcleo 1, núcleo 2, núcleo 3, e vão julgar tudo junto, porque eles deram uma encavalada nos núcleos 2, 3 e 4. Ficou tudo numa sequência. Essa semana termina o núcleo 2, semana que vem começa o núcleo 3, na mesma semana o núcleo 3 e o 4. Perfeito. Então, eu acho que eles vão dar uma encavalada para julgar tudo junto nessa sessão de julgamento, que daí são uma semana, aí é uma semana de julgamento. Pois é, tudo isso, pessoal, nós sabemos que toda essa narrativa de golpe e agora esse julgamento, e aí o Donald Trump vem trazendo essa sanção aí de 50% no lombo do povo brasileiro a partir de 1º de agosto, justamente para poder fazer contrapartida a respeito desse julgamento de Jair Bolsonaro, e ele deixou claro que é a respeito da perseguição a Jair Bolsonaro e as empresas norte-americanas que atuam aqui no Brasil. Tudo isso, pessoal, não precisava ter acontecido e só está trazendo atraso para o povo brasileiro. Por quê? Enquanto nós estamos vendo essa novela acontecer ali em Brasília, os aposentados que tiveram dinheiro roubado, até agora não foram ressarcidos. Até agora ninguém foi preso, né, nessa operação aí do aposentadão, né? Cadê a Polícia Federal prendendo a galera? E outra coisa mais, pessoal, enquanto eles estão ganhando tempo aí com esse julgamento, com essa lorota aí de golpe de Estado, que o Bolsonaro queria dar o golpe, os presos do 8 de janeiro continuam lá ainda, pessoal. Você imagina você estar há mais de 2 anos longe da sua família, longe dos seus filhos, pessoas idosas, e ninguém fala nada sobre isso. E aí, sabe aquele inquérito do fim do mundo, inquérito das fake news? Ele continua sendo prorrogado, a cada 6 meses ele é prorrogado, já tem mais de 5 anos esse inquérito. Eu acredito que eles vão prorrogar até as próximas eleições, mas tem agora uma novidade, Por quê? O André Mendonça tem uma batata quente na mão. O André Mendonça é aquele ministro que foi indicado por Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal. Ele tem uma carta na manga ali para lançar, que é justamente envolvendo toda essa situação. E aí, pessoal, agora nós queremos ver de que lado ele está e se realmente ele vai fazer a justiça, né? Na verdade, um juiz não tem que ter lado. Ele tem que fazer o que é correto, de acordo com a Constituição. O André Mendonça, nas próximas horas, ou talvez ainda nos próximos dias, vai soltar uma verdadeira bomba com respeito a tudo isso, o julgamento de Jair Bolsonaro, o fatídico golpe, ao Felipe Martins, ao Cid também, que está sendo investigado ali, tudo isso, ele vai soltar ali uma verdadeira bomba e tudo isso, pessoal, tudo isso corrobora para mostrar que Jair Bolsonaro nunca quis dar o golpe e tem tudo para voltar em 2026. Essa sinalização do Donald Trump taxando o Brasil e deixando claro com a sua carta, isso não é normal acontecer, ele deixou claro na carta que é a respeito da perseguição a Jair Bolsonaro e as empresas norte-americanas no Brasil, isso vai empurrar e corroborar com a situação para 2026 a direita voltar no Brasil. E não só a direita na presidência, mas também no Senado Federal. E aí, pessoal, é por isso que a esquerda está tremendo de medo. Por quê? Se fizermos maioria no Senado Federal, aí vão passar pedidos de impeachment, vão passar investigações, CPIs e aquilo que os poderosos não querem, né? A verdade aparecendo, a caixa preta sendo aberta ali em Brasília. Se você quer ver mais conteúdos como esse, se você quer ver a verdade, se inscreve aqui no canal, pessoal. Sabe por quê? Porque na mídia velha você não vai ver isso. Lá na Globo você não vai ver isso. Inclusive a Globo, ela quer passar futebol, novela, Big Brother, é só esse tipo de coisa. Agora, mostrar o que realmente aconteceu no 8 de janeiro e que tinham infiltrados e que uma cúpula de autoridades sabia do que estava acontecendo e não fez nada, não tomou atitude, isso eles não mostram.
Tá bom, pessoal? Então se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo. Nós vamos continuar por aqui e não se esqueça, pessoal, nós não podemos nos calar, porque se os bons se calarem, os maus vão tomar conta de vez e nós não vamos entregar esse país para os comunistas. Vamos ficando por aqui e até a próxima.